O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da 31ª semana do tempo comum, ainda ecoa sobre os nossos corações, sobre o nosso ouvido, aquilo que meditávamos ontem na liturgia da palavra, do qual Jesus nos apontava, nos mostrava a centralidade da vida cristã. Nós, como seguidores de Jesus, como fiéis discípulos que precisamos cada vez mais crescer nessa fidelidade, precisamos ter aquilo que o Senhor nos mostrava na liturgia de ontem. A centralidade de Cristo, a centralidade do amor de Cristo, do amor a Deus, do amor ao próximo, a nossa vida que precisa ser em tudo orientada para o amor. O amor como via de volta, de retorno à casa do Pai, o céu que Deus tem para cada um de nós. Eu digo isso recordando-nos daquilo que nós meditávamos na liturgia de ontem, no domingo, para que nós possamos perceber e compreender essa gratuidade do amor de Deus que nos alcança, que nos salva, daquilo que Paulo trabalha hoje na primeira leitura. Paulo dizendo que outrora toda a humanidade ainda era escrava do pecado, outrora ainda eram pecadores, mesmo escolhendo agir pela desobediência, trazendo a realidade do povo de Israel, também os pagãos que fizeram a opção de viverem a desobediência, sobretudo o povo judeu, depois de ter experimentado todo o amor, toda a fidelidade, toda a bondade de Deus, tudo aquilo que Deus operou em favor do povo de Israel, tudo aquilo que Deus manifestou em favor do povo de Israel, a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, e esse povo que escolheu permanecer muitas vezes na desobediência à vontade de Deus. Mas Deus, o Pai das misericórdias, rico em bondade, rico em misericórdia, não abandonou o seu povo. Outrora, o povo que caminhava na desobediência, amarrado, laçado pelo nó da desobediência, em Cristo Jesus foi redimido. Em Cristo Jesus nós fomos resgatados por esse amor de Deus que nos trata de forma gratuita, de forma generosa, esse amor de Deus que alcança o coração dos seus filhos de forma gratuita e generosa. A bondade de Deus. Nós que nunca tivemos nada a oferecer a Deus, nós que não temos, nem por nós mesmos, não teríamos méritos algum diante do Pai, diante de Deus, mas o seu amor nos faz merecedores do céu. O seu amor misericordioso, bondoso, que nos criou por amor e para o amor, é que nos faz merecedores. Em Cristo Jesus, Jesus como Filho de Deus, aquele que revela o rosto misericordioso do Pai, aquele que comunica a salvação do Pai, enviado a este mundo para nos redimir, ele rompe o abismo que existia entre nós e Deus. Um abismo do imerecimento, nós não merecíamos, pela condição de criatura, mas também pela condição de pecadores, de desobedientes. Mas em Cristo Jesus, este abismo foi rompido, esse abismo não existe mais, esse abismo foi apagado para que agora nós pudéssemos ter acesso ao coração de Deus. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos mais uma vez merecedores de Deus, porque os dons de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a salvação que o Pai tem para mim, para você,
é irrevogável. Deus não desistiu de nós. Deus não, quando nós viramos as costas a Deus por causa do nosso pecado, Deus não virou de costas para nós, não virou as suas costas para nós. Pelo contrário, Deus continua insistindo, Deus continua acreditando, porque Ele nos criou para uma eternidade, nos criou para o céu, nos criou para vivermos e crescermos nessa filiação com Ele, porque Ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos. Deus não desiste de nós. Essa gratuidade do amor de Deus, que tudo que nós podemos fazer de bom ou de ruim, não nos fará merecedores, mas Deus quer que nós sejamos merecedores do seu amor e do céu que Ele tem para nós. Que bonito esse amor de Deus, esse amor de Deus que não nos trata conforme as nossas faltas, mas que nos trata como filhos que somos. Esse amor de Deus que nos atrai constantemente, mesmo movidos pela desobediência, mesmo movidos pelos pecados, mesmo movidos por tantas situações que muitas vezes nos faz rebeldes, filhos que vão se rebelando contra a vontade de Deus, Deus continua nos atraindo, Deus continua nos chamando, o Pai que continua, como nós temos aqui no nosso mosaico, esperando o retorno dos seus filhos, para abraçar, para curar, para restaurar, para libertar. Deus não desiste de cada um de nós. Deus não virou as costas para cada um de nós. Pelo contrário, Ele continua nos querendo no céu. Deus quer você e eu, cada um de nós no céu. Por isso Ele nos criou para este céu. Deus não desistiu do seu plano. Por que eu estou dando essa ênfase nesse amor de Deus, nesse querer de Deus, nesse desígnio de Deus em relação a cada um de nós, à humanidade, esse desígnio de Deus que independe das nossas fidelidades, para nós compreendermos aquilo que é o Evangelho de hoje. A gratuidade de quem foi amado por primeiro, a gratuidade de quem reconhece que não tinha mérito algum diante dele, mas mesmo assim se torna destinatário do coração de Deus, destinatário do amor de Deus, para que nós também sejamos generosos e gratuitos no nosso relacionamento, na nossa experiência, como nós ouvimos no Evangelho. Jesus está na casa ali dos fariseus, dos mestres da lei, das autoridades religiosas. Já há alguns dias o Evangelho nos mostra Jesus nessa casa ali, curando as pessoas, aqueles que chegaram, como no homem hidrópico que nós ouvimos esses dias, pregando, anunciando o reino de Deus, porque Ele não desiste de nós e Ele vai a todos os lugares, Ele aceita os convites, mesmo em casas, em realidades hostis, Ele não desiste, por isso Ele aceita os convites de jantar, de se alimentar, de participar dos banquetes com os fariseus, para ali ter a oportunidade também de anunciar o seu reino. E em certo momento Ele diz aquilo que nós ouvimos no Evangelho: olha, quando você for convidar alguém, não convide os ricos, os vizinhos, seus amigos, seus parentes, porque eles já podem te dar uma recompensa. Eles já podem te dar uma recompensa, porque também vão te convidar, talvez vão trazer um presente, enfim. Pelo contrário, chame os pobres, os cegos, os coxos. Aqui não é um discurso social que Jesus está fazendo. Não é um discurso agora de que nós devemos somente olhar e viver uma realidade social. Claro que tudo isso faz parte do Evangelho, é importante, é necessário e diz da nossa fé, da nossa doutrina, a atenção à necessidade e não excluir aqueles que são os excluídos da sociedade, aqueles que sofrem a tantos tipos de pobreza, como diz nosso Papa Francisco, a pobreza também existencial. Mas aqui o que Jesus está querendo trazer a partir desse exemplo, a partir dessa metáfora, é nos adentrar nessa gratuidade da nossa salvação, dessa gratuidade do amor de Deus para conosco, que nós não tendo nada para oferecer a Ele, Ele nos coloca e nos faz dignos do banquete celeste. Sendo assim, nós podemos viver nessa presunção de achar que nós vamos conquistar ou trocar o céu por algo, por aquilo que nós fazemos. É gratuito, é dom de Deus. E esse dom salvífico de Deus que nós acolhemos.
Acolhemos pela escuta da sua palavra, acolhemos o reino de Deus e correspondemos a este amor que nos amou por primeiro, e este amor que nos amou por primeiro, que nós acolhemos em nossos corações como dom salvífico para nós, nos faz também ter atitudes de gratuidade para com o outro. Como ele mesmo diz, em outras palavras, é mais feliz aquele que sabe dar, aquele que sabe dividir, aquele que sabe multiplicar, para que nós possamos, movidos por esse amor de Deus que alcançou os nossos corações, orientar as nossas vidas não para as escolhas, para as recompensas terrenas, mas para as recompensas divinas. Porque, amados irmãos e irmãs, a fama, o sucesso, os aplausos, os elogios, são coisas boas, nós gostamos, quem que não gosta de ser elogiado? O mundo pode nos dar todas as riquezas, todas as famas, toda a fama deste mundo, mas só Deus pode nos dar o céu. Por isso nós precisamos pautar as nossas escolhas para esta recompensa, a definitiva, porque a fama passa, vemos aí um monte de lacração por aí hoje em dia, aquele que está no auge é lacrado por todo mundo, perde os seus seguidores e cai no esquecimento. Então, a fama passa, o sucesso passa, o dinheiro passa, tudo pode passar. Aqueles que aplaudem são aqueles que crucificaram Jesus também. Então, pode passar as recompensas humanas, mas a recompensa que Deus tem para nós, nesta gratuidade do seu amor, que nós precisamos corresponder, é isso que nós precisamos buscar. É isso que nós vamos buscar. O Senhor fala dessa gratuidade que desprende o nosso coração daquilo que é humano, daquilo que é terreno, daquilo que são os bens deste mundo, para que, como filhos e filhas, que reconhecem que Deus já nos deu o céu, nós possamos caminhar em direção a esse céu. Nós possamos caminhar, faltando as nossas escolhas, a nossa vida, o nosso querer, em direção ao céu que que Deus tem para cada um de nós. Portanto, movidos por essa liturgia, nós devemos sim ter boas obras diante de Deus. A caridade cristã não é a caridade espírita, que nós ouvemos por aí. A caridade cristã é aquele que dá por amor a Deus, sem esperar nada em troca. Nós não fazemos caridade ou boas obras porque nós queremos merecer e agradar, merecer algo bom de Deus. Nós fazemos caridade com os mais necessitados, com os pobres. Nós fazemos aquilo que são as boas obras e as obras de misericórdia também, por amor a Deus. E sem esperar nada em troca. Essa é a verdadeira caridade que Jesus está querendo nos trazer, como homens e mulheres que querem segui-lo, homens e mulheres que querem chegar no céu que Ele tem para nós. Deus nos amou de forma gratuita e generosa. Por isso, como sinal justo de resposta a Ele, amemos uns aos outros de forma gratuita e generosa. Porque se buscarmos a recompensa deste mundo, nós não seremos dignos de sermos recompensados na eternidade. Aí cada um de nós vamos fazer as nossas escolhas, porque o dom é gratuito. Nós vamos querer as escolhas, as recompensas deste mundo, ou queremos as recompensas que o Pai das Misericórdias tem para nós no céu? A escolha é minha e a escolha é sua, mas tenhamos a humildade de reconhecer e saber que as recompensas eternas, elas não passarão, mas as recompensas humanas que o mundo pode nos oferecer, e são boas recompensas, mas elas não são eternas. Nós somos espertos, então busquemos aquilo que é eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.